Olá, alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Professor Dirceu, chegando aqui com as atividades dessa semana, tá? Então, dando continuidade aos assuntos que a gente vem trabalhando, falando sobre o sistema circulatório e sobre o sangue, a gente vai continuar falando mais um pouquinho. Eu fiquei de passar para vocês algo que fala sobre os grupos sanguíneos, tá? Vocês já devem ter visto falar por aí, né? Que a gente tem tipagens sanguíneas, tá? Que alguns têm sangue A, outros têm sangue B, outros têm sangue AB e outros têm o sangue O, tá? Então a gente vai ver hoje como que é que funciona essa classificação aí dos tipos sanguíneos das pessoas, tá? Lembrando para vocês que a gente vai tratar hoje somente sobre a tipagem do sistema ABO, tá? A gente não vai falar do fator RH também, que é quando a gente também ainda classifica o sangue em positivo ou negativo, tá? Então hoje esqueçam isso, não vamos tratar disso para não confundir vocês. Vamos por partes, tá? Vamos falar hoje sobre o sistema classificação ABO. Tá certo? Então vocês vão ter lá essa atividade, esse conteúdo para copiar e uma atividade no mesmo arquivo, tá? No mesmo texto. Então eu quero que vocês deem uma lidinha aqui, né, para entender, interpretar como que funciona aqui o porquê dessa classificação. Também tem mais um texto lá de leitura para vocês fazerem a leitura complementar, tá? Então aquele texto lá vocês não vão copiar no caderno, vocês vão ler lá que tem informações para complementar a atividade aqui, tá? Esse texto sim, é um textinho bem curtinho, tá? Vocês vão fazer a cópia no caderno desse texto aqui, beleza? Então tá, vamos lá. Pessoal, então como eu já falei para vocês, as pessoas podem ter sangues, pertencer a grupos sanguíneos diferentes. Então nossa classificação, tem pessoas que têm sangue A, tem pessoas que têm o sangue B, e tem pessoas que têm o sangue AB e outras que têm só o sangue O, tá? Beleza? E essa classificação a gente chama então de sistema ABO, tá? E o que determina essa classificação é o seguinte, é a presença de algumas proteínas lá na superfície, no caso na membrana das hemácias. Lembra na aula anterior a gente falou sobre as células, né? As células que fazem parte da composição do sangue e as hemácias lá, que são os glóbulos vermelhos, tem uma proteína na estrutura da sua membrana, tá? Que tem características ali que vão determinar se essa proteína ela é A ou se ela é proteína B, tá? Essas proteínas são chamadas então de aglutinogênios, tá? Aglutinogênios A ou aglutinogênio B, tá? Então tem uma diferença aí na estrutura dessa proteína que, né, e na sua função ali que diferencia essas duas aqui, beleza? Então essas proteínas A e B, elas estão presentes nas hemácias, na sua superfície, na sua membrana lá, tá? Além disso, existem anticorpos também. Então os anticorpos eles estão no plasma sanguíneo. Lembra aquela parte líquida do sangue, chamada de plasma, tá? Então elas estão presentes ali, tá? Presentes ali. E também temos lá a aglutinina A anti-A e a aglutinina anti-B, tá? Então temos esses anticorpos aí no plasma sanguíneo. Então vamos lá. Vamos prestar atenção nessa tabelinha aqui para vocês entenderem então. Tem aqui grupo sanguíneo, tem aqui as proteínas, no caso, que estão presentes na membrana da hemácia, tá? As proteínas, os aglutinogênios aqui, ó, tá? Estão aqui. E aqui nessa coluna tem aqui o anticorpo, tá? O anticorpo que é a aglutinina. Então no sangue tipo A, né, o sangue classificado como A, ele tem o aglutinogênio A, que dá o nome dele, né? Aglutinogênio A. E no sangue B, no grupo B, ele tem o aglutinogênio B, tá? É o nome
propriamente dito. O AB significa então que ele tem os dois, ele tem o aglutinogênio A e o aglutinogênio B, beleza? E o O é porque ele não tem o aglutinogênio, nem A nem B, ele não tem, então ele está zerado aqui. Em relação ao anticorpo presente, a aglutinina A anti-A ou anti-B, no A, né, então ele vai ter um anticorpo B, ao contrário, tá? Por que ele tem anticorpo B? Porque esse anticorpo vai combater o aglutinogênio A. Então, se acontecer de, por exemplo, aqui, esse indivíduo tem sangue B, no caso, tem o sangue A aqui, que ele receber um sangue, por exemplo, sangue B, essa aglutinina aqui vai combater o aglutinogênio B, tá? Então é um anticorpo, é uma célula de defesa que vai combater um agente invasor ali, um sangue invasor, no caso, que tem essa proteína, ele vai considerar como uma proteína B invasora, tá? Ele vai considerar algo diferente que não faz parte daquele sangue, ele vai combater. Da mesma forma aqui, então, no sangue tipo B, ele tem a aglutinina anti-A. Então ele não vai aceitar não vai aceitar que esse indivíduo B aqui receba um sangue que tem aglutinogênio A, porque essa aglutinina vai lá e vai combater o aglutinogênio A, tá? Então é por isso que dá a rejeição, não aceita. Então é por isso também que tem a compatibilidade de sangue, então tem que ser compatível para que se possa doar, tá? E o sangue AB, no caso, ele não tem essa aglutinina, tá? Porque se tivesse aqui, ele ia combater o próprio. Então vamos supor que tivesse a aglutinina A, ele ia destruir o aglutinogênio A. Ou se tivesse a aglutinina B, ia combater e ia destruir os aglutinogênios B, tá? Então por isso ele não tem nenhum. E daí, né, ele não tem nenhum. No O, então o O tem aglutinina A, anti-A e anti-B, tem as duas. Então por isso que quando a gente coloca qualquer sangue, seja A, seja B ou seja AB, numa pessoa que tenha sangue O, os aglutinogênios aqui eles vão agir contra, aliás, as aglutininas anti-A e anti-B vão agir contra os aglutinogênios de todos esses outros sangue aqui, o A, o B ou o AB. Tá? Então o sangue O, ele recebe sangue apenas dele mesmo, tá? Dele mesmo. E ele, no caso, ele vai doar para todos, porque ele não tem, então os aglutinogênios aqui, ó, ele não tem. Então se ele não tem, ele pode, se ele for inserido lá no sangue A, essas aglutininas B, elas não combatem nada, elas não têm o que combater, então não vai haver a rejeição e ele vai ser aceitável. Então por isso que a gente fala que o sangue O, ele é doador universal, todos os outros sangues aceitam ele, mas os outros não podem, ele não aceita os outros, tá certo? Mais para frente ali eu tenho uma tabelinha que eu vou mostrar melhor para vocês. Se vocês ficarem na dúvida, vocês voltam aqui a explicação e tentem entender, tá? Quando essas aglutininas, então aqui, que são os anticorpos, reagem aos aglutinogênios aqui que são diferentes, né, que são incompatíveis, tá? Quando isso acontece, elas aglutinam, é uma espécie de coalho, tá? Elas se agrudam, elas formam um coágulo, tá? E isso não é interessante, tá? Vai acabar destruindo ali, destrói as hemácias e vai complicar, né? Vai perder o sangue, vai perder as suas funções ali, e isso vai piorando, pode levar até a morte, tá? Uma transfusão de sangue com sangue incompatível, né, pode levar à morte, tá? Beleza? Então aqui tem fala aqui sobre o que pode acontecer, né, com alguém que receber um sangue trocado, né? Então tem aqui, ó, numa transfusão, né, febre, taquicardia, coceiras, então começa a destruição das hemácias ali, fica suscetível à invasão de micro-organismos, né? A distribuição dos nutrientes, a distribuição dos alimentos, os nutrientes que foram absorvidos dos alimentos e o próprio oxigênio destrói as hemácias, o sangue começa a perder a sua função e esses nutrientes e oxigênio não vão chegar nas células, tá?
Então vai causando várias complicações ali, até causar insuficiência dos rins, porque vai ter ali a destruição dessas hemácias, né, bastante fragmentação e a falência de diversos órgãos, tá? Vai dar um colapso no sistema, os órgãos começam a falhar, os sistemas começam a falhar e o corpo padece, né? Vai chegar à morte, tá? Pessoal, aqui nós temos então uns esqueminhas aqui dizendo quem doa para quem, tá? Então olha aqui, ó. Doador está aqui desse lado e aqui nós temos o receptor. Aqui nós temos os tipos sanguíneos, né? Os 4 tipos, tá? E aqui as flechinhas, ó. Pode ver, o doador universal, aqui o O, olha, veja que todas as flechas saem dele para todos os outros tipos. Então ele doa para ele mesmo e para o A, para o B e para o AB, tá? Nenhuma flecha está vindo para ele, tá? Nenhuma flecha está vindo para ele, porque como eu já falei, ele vai combater, né? Ele tem lá os aglutinogênios, né? Aliás, as aglutininas aqui, ó. Ele vai ter a e B, então ele vai combater os sangues que tenham aglutinogênios A, então ele não aceita, tá? Não vai aceitar. Beleza? Então aqui o O doa para todo mundo, né? Mas não recebe, só recebe dele mesmo, no caso, né? Só recebe de O, tá certo? Então aqui, o A vai doar para ele e para o AB, e da mesma forma o B vai doar para ele e para o AB, tá? Tá certo? E o AB vai doar só para ele mesmo, tá? E olha um detalhe aqui, ó, veja que o sangue AB, ele recebe de todos os outros tipos sanguíneos, tá? Vamos voltar aqui na nossa tabela aqui, ó. O sangue AB, ele recebe de todos, tá? Por quê? Porque ele tem aglutinogênio A e aglutinogênio B, tá? E no caso, ele não tem as aglutininas aqui, então não vai ter problema nenhum, tá? E a mesma coisa, o sangue O, ele não tem o aglutinogênio aqui, então não vai influenciar em nada, tá? O sangue AB recebe de todos os tipos sanguíneos, tá? Olha, aqui tem um esqueminha mostrando, deixa eu aproximar um pouquinho aqui, mostrando os 4 tipos sanguíneos aqui. Aqui tem um esquema que mostra o aglutinogênio A redondinho aqui, ó, né? Grudado aqui na membrana da hemácia, tá? E aqui nós temos o B, o aglutinogênio B, aqui aparece um espinhozinho, tá? Para diferenciar o A de B, então a bolinha e o espinhozinho. Então aqui está na hemácia também, tá? Aqui nós temos a representação do anticorpo B lá, né? A aglutinina B e a aglutinina A, tá? Um Yzinho aqui diferente, a cor um pouquinho aqui azulzinho, aqui mais roxinho, tá? Para diferenciar. E aqui nós temos o sangue AB, que tem então, ó, a bolinha e o espinhozinho. Tem os dois, tem o aglutinogênio A e tem o aglutinogênio B, ó. Então ele tem aqui, mas ele não tem aqui os anticorpos aqui, né? Não tem as aglutininas, nenhuma, tá? Não tem nenhum, beleza? Então o que acontece, ó? Ele não tem nenhum anticorpo aqui, então ele pode receber de todos o sangue AB, como eu falei para vocês. Quem tem sangue AB é sortudo, porque pode receber numa emergência de todos os tipos, de todos os doadores, tá? Porque não vai ter nenhum anticorpo aqui, no caso, as aglutininas aqui, nenhuma para combater esse sangue estranho que vem. Então beleza, vai aceitar, tá? E aqui nós temos o sangue O, que não tem o aglutinogênio, não tem a proteína na sua membrana. Então quando esse sangue O aqui, quando esses outros tipos de sangue recebem esse sangue, não vai ter problema, tá? Porque ele não tem essas proteínas, então essas proteínas não vão ser combatidas, tá? Ele vai ser inserido lá no sangue A, B ou AB tranquilamente, tá? Beleza? Beleza pura, tá certo? Então tá. Pessoal, daí vocês têm lá aquele outro texto para vocês. Se vocês tiverem dúvida, vocês voltam a explicação aqui, volta o vídeo, né? E tenta entender, tá? Como eu falei para vocês, eu deixei fora a classificação do fator RH do sangue, que daí vocês veem por aí, o meu sangue é A mais, ou A menos, AB mais, ou menos, A mais. Essa questão do fator RH, na próxima aula eu comento
para vocês, para nós não misturar aqui agora, tá? Depois, mas é bem simples, também é uma proteína ali que existe ou não existe, mas daí na outra aula a gente fala sobre isso aí, tá? A atividade aqui, continuando no mesmo texto, fiz junto aqui, tá? Então vocês vão responder aqui, ó, tem um probleminha que aconteceu aqui, vocês vão ler esse probleminha e vão responder essas 3 questões aqui bem tranquilinho no caderno, bem feitinho, tá? Para posteriormente nós fazermos a correção e o professor vai avaliar o caderno de vocês como uma nota de prova, tá? Eu espero que todos estejam fazendo, copiando os conteúdos e fazendo as atividades no caderno para adiantar. Quando a gente retornar, a gente revisa, o professor corrige e dá a nota para vocês. Beleza, pessoal? Até a próxima!